Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos, bom dia a todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um Café com Penal, a mais uma quarta-feira aí que a gente disponibiliza aqui sempre conteúdo gratuito, de maneira prazerosa, de maneira informativa, de maneira direta e objetiva, porque sabemos que de fato tempo é um artigo cada vez mais em luxo. Hoje atrasei um pouquinho aqui, tivemos um probleminha de conexão, tentando entrar aqui pelo 3G, não consegui também pelo YouTube. Mas claro, a ideia é sempre cumprir o nosso papel. E já vamos lá para o Café com Penal, episódio 99. Tem ideia do que é isso, gente? Muito feliz, todas as quartas-feiras aqui pela manhã, conversando com vocês. Já se vão 99 semanas ininterruptas. Um beijo a todos que fazem parte disso e já antecipo, tá? Café com Penal, episódio 100, promete. Café com Penal, episódio 100, tem muita surpresa boa pra gente conversar. Fechou? Queridos amados amigos, confirma, por favor, se estão me vendo, estão me ouvindo. Me vendo, acho que estão, né? O Palma aí tá dizendo que eu tô lindo, casado, que aliança bonita. Muito bem tratado, né, meu querido? Graças a Deus. Evolui muito na vida depois que eu casei, viu? Um beijo, Janinha. Tá me ouvindo aí com certeza. Pedrão tá por aí, Leia tá por aí, Virgínia. Enquanto a galera vai chegando, dá um joinha aí, ó, gente. Eu gosto de curtida, eu gosto de aviãozinho. Coloca o aviãozinho para seu colega advogado aprender com a gente aqui a prática da advocacia criminal, fazendo um registro aí, todos os colegas que estão por aí. Já passou por aí doutora Palma, já passou por aí doutora Moscovitz também, Tamires, aluna do EAC. Tem gente do EAC aí? Muita gente perguntando da próxima turma, né? Já divulguei até depois de muito tempo a data para a nova turma, final de março, tá? Mas a gente fala disso mais à frente. Hoje é o episódio 99, gente. Olha que coisa bacana, olha para trás. E você, conseguiu assistir a maioria dos capítulos? Tá chegando aí agora. Lembrando que todos ficam salvos também no nosso YouTube. É um grande orgulho olhar para trás e ver que 99 semanas ininterruptas, sem falhar, conseguindo aí com constância, com determinação, com dedicação, conseguir ultrapassar todos os contratempos que nós temos, né? Já fiz café com penal no mundo inteiro, já fiz com penal de Roma, café com penal de Itacaré, café com penal de Caraíba, de São Paulo, de Goiânia, das minhas duas casas que eu tive nesse último ano também. Isso para proporcionar a você aquilo que tem de melhor da prática da advocacia criminal. Para quem está chegando aí agora, Palma, você é extraordinário. Quem não sabe, Osmar Palma foi meu professor na graduação já há muito tempo, na década de 40. E a gente conversou, gente, quem não conhece o Café com Penal, lá se vão 99 episódios, todas as quartas-feiras pela manhã, começando aí por volta de 8 horas e 22 minutos, eu converso com vocês sobre a prática da advocacia criminal. Aquilo que muitas vezes os livros não te ensinaram, você saiu da graduação ou está na graduação ainda, absorvendo o importante também conteúdo teórico, mas nem sempre é aquilo que a gente aprende na faculdade, quando chega à vera, quando chega na prática, quando encosta aí a barriga no balcão de um cartório, de uma vara criminal, as coisas nem sempre são como parece, nem sempre são como deveriam ser. Então eu sempre separo um tempinho aqui nas lives técnicas, diretas, curtas, 30 minutinhos, para falar daquilo que eu aprendi ao longo de alguns anos de caminhada, alguns anos de estrada, atuando na advocacia criminal, sendo assessor por um período do Tribunal de Justiça e vendo também vários outros colegas de alto nível atuando como esses aí que falei. Queridos, hoje, Café com Penal 99 é muito, muito importante. Que eu vou falar de um tema muito simples, mas que pode mudar a sorte de um processo. Quem viu aí, ó, tema da vez. O que alegar em uma resposta à acusação? Olha que tema bacana, enquanto que a galera vai chegando aí, Ricardinho Xavier, Eugênia, Fernando Torres. Olha, é uma pergunta o tema da live hoje. Caio, o que é que eu alego numa resposta à acusação? Queridos, antes de entender os detalhes, as minúcias da prática da resposta à acusação, só assentar aqui rapidamente algumas premissas teóricas. Não sei em que nível do outro lado você está. Ai, Ricardinho, só pensa nisso agora, irmão. Eu tô correndo de correr, meu irmão. Tô voltando devagarzinho. Em breve estaremos juntos. Meu professor tributarista, modelo agora, fitness, além de ser fazendeiro. Queridos, o que é que eu alego numa resposta à acusação? Essa é uma pergunta que eu ouço já há muito tempo. Talvez vocês aí do outro lado sempre se perguntem, mandam mensagens para mim, perguntam se eu devo alegar o mérito, antecipar uma legítima defesa, um estado de necessidade, uma nulidade também, questões preliminares.
se eu coloco doutrina, se eu coloco jurisprudência. Mas antes de começar essas minúcias, que isso é muito importante, a gente precisa primeiro assentar algumas premissas teóricas. Primeiro, Caio, o que é a resposta à acusação? Qual é a sua importância em um processo penal? A resposta à acusação, gente, é muito importante sim, porque ela inaugura a participação defensiva em sede processual. Muitas vezes nós não acompanhamos o inquérito policial, as pessoas não conseguem entender ainda a importância de ter um advogado em fase inquisitorial, em uma delegacia de polícia, e chega para a gente com a primeira petição para inaugurar o nosso trabalho, mostrar o nosso cartão de visita, tanto para o cliente quanto para o Poder Judiciário, é a famosa resposta à acusação, que, como o nome já diz, né? Ela ocorre após uma acusação. Ela vai responder uma acusação, analogicamente aí para os civilistas. É uma analogia de uma contestação no processo civil, no processo, Caio, meu querido, trabalhista. Nós chamamos aqui de resposta à acusação e ela tem um prazo aí curto, para mim, de 10 dias. Então, acertando a premissa. É a primeira peça, existe o oferecimento da denúncia ou de uma queixa-crime, procedimento comum ordinário, o sujeito é citado para falar pela primeira vez no processo, para apresentar a famosa RPA para os mais íntimos, resposta à acusação, no prazo de 10 dias. Deu para entender? Ponto. Tudo bem. Mas o que eu devo alegar, Caio, nessa resposta à acusação? Porque eu sei que na área trabalhista, Caio pode confirmar, eu sei que na área civil, sempre tem um civilista por aí pode afirmar, se o sujeito não contesta, existe uma presunção relativa dos fatos alegados. Então, se alguém disse que trabalhou não sei quantas horas, que havia hora extra, que havia equiparação a tal função, e o sujeito não contesta em um processo criminal, ou melhor dizendo, um processo trabalhista, em um processo civil, os efeitos são deletérios. Praticamente perde o processo e existe uma presunção relativa dos fatos alegados na inicial. Processo penal, gente, é diferente. No processo penal, existem várias minúcias para respeitar a ampla defesa e o contraditório. Primeira delas, não existe processo penal sem resposta à acusação. Guarde isso, que pode ser uma possível nulidade. Eu vou repetir. Não existe processo penal sem resposta à acusação. É diferente dos outros ramos que vai ser revel. Aqui não. Se o sujeito é citado, não constitui advogado, ele vai ter resposta à acusação, sim. Defensoria Pública, se for o caso, um dativo, vai nomear um outro advogado, mas não existe processo penal sem resposta à acusação, porque eu tenho que viabilizar a ampla defesa e o contraditório. Segundo ponto, gente. Então, tem que ter resposta à acusação. Mas eu posso utilizar a resposta à acusação já de maneira estratégica. Posso falar também, Camilão? Já de maneira estratégica. Por quê? Porque aqui nós temos a opção, e esse é o ponto principal da nossa aula, a faculdade de decidir o que podemos alegar. A grande pergunta é, eu posso ou não antecipar o mérito? E tem pontos positivos e negativos para as duas. Então, já assentando as premissas, já aqueci, já dei um gole no café, vamos falar de coisa da prática agora, que foi o prometido. Essa rádio não tem preço não, gente. Primeiro, falei que a primeira peça, que o prazo de 10 dias, você analisou o processo e vamos definir, Gabriel, um grande abraço, encontrei agora no tribunal voando, ex-aluno. Fico muito feliz vendo vocês, gente, com seus resultados voando, de verdade. Queridos, fiz análise do processo, a advocacia criminal, como qualquer outra, tem que ser muito técnica. Para fazer uma resposta à acusação, primeiro você fez um relatório circunstanciado de todo o processo, já sabe tudo o que aconteceu em sede inquisitorial. Ponto. O que é que eu faço agora? Agora eu devo ponderar quais são as minhas estratégias de defesa. Se eu acho, pela pena, pela burocracia do judiciário, que existe uma chance de prescrição, dica de milhões, não grave, não passe para frente. Eu posso começar a segurar a onda do início dentro das regras. Eu posso lutar sim por uma prescrição. Ponto. Sem ser antiético, sem ser ilegal, dentro das regras do jogo. Eu já posso começar um RPA pensando em prescrição. Como, Caio? Queridos, quando o sujeito é citado para constituir advogado, já disse, a defesa é obrigatória. Então você pode já ganhar alguns diazinhos, se for o caso, até para ter mais tempo. Você peticiona, juntando procuração e pedindo prazo para a resposta à acusação. Não conte ninguém, não.
Eu não preciso peticionar já jogando a resposta à acusação, eu peço venha ao juiz para juntar. Isso aí eu já ganho alguns dias, às vezes é uma tese mais robusta, eu preciso fazer uma investigação defensiva para fazer a resposta à acusação, depois vai contar meu prazo de 10 dias. Beleza? Beleza. Seguinte. Mas o que é que eu posso alegar, Caio? Claro que em tese, a primeira dica prática já foi. Claro que em tese eu posso alegar tudo. Questões preliminares, questões probatórias, de mérito, de tudo que eu quiser. Não preciso ainda, claro, antecipar dosimetria, mas a grande questão é, aqui é o momento para alegar as preliminares. Então segura aí, que daqui a pouco eu vou falar a parte mais importante, que é o mérito. Alega ou não alega o mérito? Faz uma RPA de uma página ou de 50 páginas? Começo alegando as preliminares. Preliminar, gente, é aquilo, o nome já diz, português, que vem antes do principal. Mas também é muito importante, também são muito importantes na vida as preliminares. Preliminares são aquilo que não vão rebater de cara o mérito, não é discutir se fez ou se não fez, mas que existe um efeito inverso, muitas vezes, de causar uma nulidade no processo. Um liminar que quase sempre eu alego em RPA, isso você pode copiar, porque muitas vezes acontece na prática, é a inépcia da inicial. Essa é a campeã. Eu já tenho preparado, porque a maioria das denúncias é, para mim, Caio, na prática, inepta. Explique melhor aí, vou explicar. Gente, a gente sabe que pela ampla defesa, pelo contraditório, o Ministério Público, o órgão acusatório, ele precisa descrever minuciosamente a acusação. Ele precisa dizer que Caio fez isso tal dia de tal forma e se tiver concurso de agentes, ele vai ter que definir a participação de cada um. O que acontece na prática? Joga todo mundo no mesmo bolo, sem dividir as tarefas, sem dividir as funções, às vezes por preguiça ou incompetência ou má fé. Isso fere a ampla defesa e o contraditório. Tem papo na língua, não. Como é que eu vou me defender de um fato que não está bem delimitado? Como é que eu vou produzir prova em contrário se eu não sei daquilo que estão me ofendendo? Então, eu sempre crio um tópico na resposta à acusação, ou quase sempre, existem denúncias boas também, quase sempre da inépcia da inicial. Mas não é um tópico, padrão, modelo, que toda RPA tem, que ninguém vai ler. Você precisa pegar a denúncia, olha a dica, prática de novo, e mostrar que essa denúncia pode ser aplicada para qualquer outro caso daquele crime. Eu preciso fazer perguntas ao magistrado. Dizer, magistrado, diante dessa narrativa, eu consigo entender quem fez o quê, como e quando. Olha que importante. Quem fez o quê, quando e como. Algumas perguntas devem ser feitas. E se eu não consigo resposta concreta, direta, objetiva a essas perguntas, aí sim cabe alegar uma inépcia. Porque muitas vezes o MP, claro, pela demanda também, mas a gente não tem nada a ver com isso, quem atua na defesa, vai jogar lá 3 caras que subtraíram um imóvel. Não diz quem entrou na casa, não diz quem usou a arma, não diz quem subtraiu o carro. Joga todo mundo num bolo, isso é uma denúncia inépta. Primeiro ponto, RPA deve ser alegada já de plano sim, porque, de fato, inviabiliza o contraditório, a ampla defesa. Repito, como é que eu vou me defender de uma porra que eu nem sei o que é? Vou esquentando. Outras preliminares também devem ser alegadas por obviedade, né? Aquilo que aconteceu antes, se estava errado, seu momento de alegar é a resposta à acusação. Então, a resposta à acusação é, de cara, uma petição onde se alegam preliminares. Seja inviolabilidade de domicílio, também é muito comum, tá, gente? Aqueles flagrantes que não são flagrantes, ou aqueles flagrantes ilícitos porque houve invasão de domicílio sem fundadas razões. Então é muito comum também quem advoga na área de tráfico de drogas, da lei de drogas, sujeito a entrar na casa dos outros, meter o pé na porta sob uma denúncia anônima e, de fato, encontrar a droga no local, não importa, isso é ilícito, alega-se também já de antemão na resposta à acusação. Tranquilo? Outras preliminares também são alegadas, nulidade no reconhecimento de pessoas, artigo 226 do CPP, quase sempre ele é ofendido em sede inquisitorial. O reconhecimento não é aquele, é esse aí? É.
Isso é nulo, isso induz resposta, isso é absurdo, isso é uma arbitrariedade. Então o momento de alegar também é a resposta à acusação. Então vamos aquecendo. Quem está chegando aí, estamos hoje pelo Instagram, tá? A gente tivemos um problema aqui na conexão. Estou no Instagram aqui no 3G, por isso atrasou um pouquinho. Mas estão acompanhando? Dá um joinha aí. Até agora tudo ok? Noções preliminares de resposta à acusação. Prazo 10 dias. Primeira peça que inaugura o processo. Esses 10 dias eu posso usar conforme for minha tese de defesa. As preliminares eu devo sim alegar. Estou começando a esquentar. Em especial a inépcia. Tem a outra, mas assim, não é pegar... É interessante ter trabalhado no judiciário porque a gente fica mais esperto e consegue observar as merdas que os outros estão fazendo ao longo do tempo. Não é pegar aquela forma de bolo de inépcia que o cara vai ir na 20 páginas só de inépcia, que é a mesma contestação... Na verdade, a contestação que é inépcia, a resposta à acusação que não é específica, que ela não é geral, ela é geral. Então faça, mesmo que seja pequenininha, uma, duas páginas, mas mostre, ó, o MP diz isso, quem, quando, onde, como. Quem, quando, onde, como. Se essas perguntas não tiverem respondidas, você não tem como se defender a contento, então vai alegar inépcia, mas repito, até agora a dica mais importante, você precisa pegar trechos da denúncia. Mas como é que eu vou alegar inépcia de uma petição se a minha também está sendo inepta, sendo aqui bem grosso? Ponto. Chegamos ao ponto crucial da nossa live, chegamos ao ponto crucial da nossa aula. Eu digo, são lives curtinhas, diretas, objetivas. Essa altura você tem que estar curtindo aí, ó, pra gente continuar, botando um aviãozinho, mandando beijo, dando bom dia. Você que está indo pro seu trabalho aí, né? Tem gente de férias ainda. Você que está indo pro seu trabalho, pro escritório, está pensando, muito bom me ouvir. Fico muito feliz de estarem aqui me ouvindo pela semana número 99. Fala a verdade. Alguém participou do Café com Penal episódio 1? Eu acho que só eu participei do Café com Penal episódio 1. Tivemos aqui alguns convidados ao longo dessa jornada de quase 2 anos. E já antecipo, gente, semana que vem, episódio 100. Estou pensando que eu vou aprontar aqui com vocês. Estou discutindo os temas aqui com minha equipe, mas vou fazer um negócio bacana, porque 100 episódios não é para qualquer um, não é mesmo. Grande beijo, Jéssica, Eugênia, Leia. Massa, bem-vinda, Leia. Toda quarta-feira estamos aqui, conversamos sobre a prática da advocacia criminal. Elas ficam salvas lá no YouTube, geralmente faço ao mesmo tempo, hoje eu não consegui, mas eu subo lá no YouTube. Ó, a galera no trânsito me ouvindo, tá vendo? A gente passa mais rápido. A Adriele aí tá desde o primeiro, tem uma galera aí do Brasil todo. Que massa, gente, bem-vindos. Peço aí que compartilhe o nosso trabalho, que compartilhe a live para mais pessoas terem acesso e a gente conseguir divulgar o nosso trabalho. Em breve teremos o lançamento também da Escola de Advogados Criminalistas, que é, na verdade, a sistematização, né? Eu adoro conteúdo gratuito, todas as quartas-feiras, e tenho também nosso treinamento privado. Tem muita gente aí da Escola de Advogados Criminalistas já voando. A Adriele tem acompanhado seu trabalho, minha amiga. Espero que tenha gostado do nosso kit, né? Nossa Criminal Box. Ganhou uma caneca, que caneca bonita, ó. Criminalista Expert EAC. Vamos nessa? Ponto. Queridos, mas a grande pergunta que fez surgir a live, cara, eu sei que eu posso alegar preliminares, eu devo alegar as preliminares. Boa, Lu. A grande pergunta é, eu antecipo o mérito? Olha, gostou da caixa? Que bom, André. Eu antecipo o mérito? Por exemplo, se eu estiver alegando no RPA no júri, como estão falando aí, uma legítima defesa, se eu estiver alegando, sei lá, um erro de tipo, alguma coisa que seja apta a absolver, ou uma ausência de provas, né? Eu estou negando a autoria. Esse é um momento oportuno. Alego na RPA, vou dizer aqui prós e contras e o que eu faço. Bom, muita gente é contrária à apresentação de uma RPA meritória. Grande Tuane, minha prof, um beijo. Porque dizem alguns, vou explicar a minha opinião sobre isso, que eu estaria antecipando a tese para o meu adversário, que é o Ministério Público. Ou seja, se eu alego na resposta à acusação questões meritórias, estou discutindo autoria, materialidade, o MP vai ter de antemão a minha tese e vai poder conduzir a produção probatória para refutar a minha tese, que seria mais eficaz deixar como elemento surpresa nas alegações finais, porque a defesa é a última a falar nos autos. O raciocínio, vamos dizer assim, é inteligente, mas na advocacia, e aprenda isso para a vida,
Não existe, gente, forma de bolo. Não tem uma coisa que é bom para tudo ou ruim para tudo, não. Na advocacia, a gente precisa ser artesão. Sempre digo que é uma advocacia de qualidade, uma advocacia artesanal. Então não venha com modelinho de Google, até porque nem tem modelinho de Google. Não venha com teses prontas de inépcia que não vai surtir efeito. Você precisa se ater ao processo, se debruçar ao processo e decidir, a advocacia precisa de coragem, qual o momento mais oportuno para alegar suas questões meritórias. Então, bola da vez para quem chegou aí é: alego o mérito logo na RPA ou não? Já vimos que não é obrigatório, que não vai fazer presumir os fatos alegados se eu não contesto na resposta à acusação, mas é algo que deve ser feito estrategicamente. De novo, quem defende veementemente que não deve ser apresentado na RPA, o argumento é plausível. O argumento é não antecipar a tese para o seu adversário. Se eu posso alegar depois, eu faço um RPA de meia página, já fiz, negando genericamente os fatos. A gente tem modelo lá na Escola de Advogados Criminalistas, finalizando esse módulo agora. Eu faço genericamente uma petição de uma página dizendo que eu nego o que será evidenciado ao longo da instrução. Mas os pormenores, as técnicas, as teses, eu deixo para alegar no final. A última petição do processo, em sede de primeiro grau, são as alegações finais. É bem plausível, porque eu posso realmente pegar a acusação de surpresa, você o último a falar nos autos, ela não tem como refutar aquelas minhas considerações. Lindo isso na teoria. Na prática, e aí já entra a opinião, e a opinião cada um tem a sua, ao longo de alguns anos de advocacia que eu venho acompanhando aí. Caio, você faz assim? Você faz um RPA simples de meia página e deixa o grosso para depois? Você apenas alega preliminares em resposta à acusação? A minha resposta é muito simples, coloquei lá para vocês, depende, velho. Depende de quê, Caio? Depende do caso. Em regra, já antecipo, eu até faço assim também. Eu alego apenas as preliminares, não vou me ater ao mérito. Mas, em algumas oportunidades, eu me atenho ao mérito sim. Quais? Duas. Primeiro, quando a tese ela é, como diz a lei, o artigo 396 e 396A, ela é manifesta. Às vezes, gente, aquele crivo de recebimento de denúncia não foi, ou melhor, crivo do inquérito policial não foi muito bem feito. Existem alguns promotores que incorporam a função acusatória exclusiva e acabam por denunciar tudo e qualquer coisa. Um grande abraço, minha querida criminalista, professora Maiana Leite. Bem-vinda, minha amiga. Precisamos marcar aí uma live também. Muita gente não faz esse crivo. Se eu consigo encontrar, a primeira hipótese, uma causa manifesta que pode levar à absolvição sumária, eu alego. De novo, primeira hipótese de antecipar o mérito. O que é manifesta? É aquela que é duvidosa. É aquela que eu não preciso provar em instrução. Então perceba que a questão probatória não é muito interessante. É aquela que eu olho de antemão e já percebo, velho, isso aqui vai ser absolvido. Então, primeira hipótese, eu antecipo quando eu pondero e vejo que minha tese pode acabar o processo ali. Porque a absolvição sumária, ela vai evitar a instrução, vai evitar uma dor de cabeça para o cliente, vai evitar um trabalho para você. É interessantíssimo uma absolvição sumária. Só que isso é o que os livros dizem. Porque na prática, no dia a dia, a gente que já trabalha há algum tempo com isso, percebe que o número de absolvições sumárias é diminuto, é raríssimo. Infelizmente, esse mesmo filtro que não há para oferecer denúncia, também não há para receber a denúncia. Então é raro a antecipação da tese no intuito de obter uma absolvição sumária. Então o primeiro ponto é, quando a sua tese é forte de tal modo que eu não preciso provar em um processo, eu consigo provar ela com o que tem e com minha petição. Porque se eu consigo absolver sumariamente, eu já quebro o negócio, já antecipo e vou. Ponto. Segundo ponto, esse para mim é o mais técnico, talvez seja o mais importante da aula de hoje, que eu utilizo bastante. Você precisa conhecer as regras do jogo. Você é advogado, você é advogada que quer ter realmente um bom desempenho, bons resultados, e a advocacia é de resultado. Você precisa entender, além das regras do jogo, as peças que compõem o jogo. Você precisa entender o perfil do promotor.
Você precisa entender o perfil do juiz. Eu sempre falo muito mal de promotor aqui, quase sempre sem brincadeira, que eu acho realmente que muitos se preocupam apenas em acusar, e acusar é muito fácil. Só que alguns promotores, conheço alguns sim, se preocupam com a verdade dos fatos. Alguns promotores têm a coragem de pugnar pela absolvição, mesmo tendo oferecido denúncia. Então, se você consegue entender o perfil dos atores que compõem a persecução penal, consegue entender que é um promotor garantista, e eu vou colocar garantista entre aspas, porque todos nós devemos ser garantistas. Garantista nada mais é do que garantir as regras, mas utilizam de outra forma a expressão. Eu antecipo a tese sim, porque às vezes esse promotor me ajuda a aprovar a minha tese. Então, se eu coloco lá de antemão a legítima defesa, que eu acho que de fato ocorreu, muitas vezes o promotor lê minha resposta à acusação e já enviesa, já orienta as perguntas dele para aprovar minha tese. Olha que coisa interessante. Então, em algumas oportunidades, eu antecipo o mérito, porque o MP é meu parceiro. O MP, muito embora seja o órgão acusatório, ele é o fiscal da lei, ele tem que estar mais preocupado. Na verdade, quem está preocupado com a verdade é ele, não sou eu. Eu sou parcial, eu advogo para uma parte. Eu conto uma versão dos fatos, a versão trazida pelo meu cliente. Então, se eu conheço o perfil do promotor, então conheço as pessoas. Claro que isso só ocorre ao longo do tempo. Você está começando, vai começar a entender que as pessoas utilizam regras de forma diferentes. A gente sempre brinca, eu brinco em sala de aula com meus alunos da EAC, e digo assim, gente, sabe qual é o momento mais tenso do processo? O mais tenso do processo para a defesa, para o réu? Não é a sentença, não. O mais tenso do processo é a distribuição, velho. Porque quando distribui, eu já sei quem é o juiz, já sei quais são os promotores vinculados àquela vara criminal. Então, olha que coisa bacana. Eu já conheço as pessoas, pode ser bom ou ruim para minha tese de defesa, eu posso antecipar ou não antecipar. Longe de saber tudo, Elizabeth. Grande honra tê-la aí também na nossa escola de advogados criminalistas. Então, deu para entender? Fazer um apanhado geral que eu não vou me alongar para quem chegou aí depois. Estou falando de prática da advocacia criminal. Não é aquilo que você lê na zorra do manual. É aquilo que a gente entende colocando a barriga no balcão, indo o Matheus BC lá na delegacia de polícia, fazendo um plenário no tribunal do júri. Muita gente pergunta, o que alegar na RPA? Vou fazer minha primeira RPA, Caio. Fui contratado, o cliente citado, o que é que eu faço? Calma. Sem agonia, junto a uma procuraçãozinha. Olha se você já tem acesso a tudo, senão você pede acesso a tudo antes de fazer resposta à acusação. Isso não tem no livro não, viu? Às vezes tem interceptação telefônica, às vezes tem um diabo a quatro. Contém ironia, viu, Matheus? Às vezes tem a zorra toda e o cara quer antecipar a RPA. Não, velho, não tenho pressa no processo penal, não. No processo penal eu tenho que controlar. Quem controla o processo, quem tem que controlar é o advogado de defesa. Então, sem agonia. Ó, eu quero ter acesso a isso. Voltou, não tenha tudo, eu quero ter acesso ao procedimento tal, ao IP tal. Advogado bom, advogado chato. Advogado que briga pelos direitos para ter acesso a tudo antes de se manifestar. Ponto. Quer que eu me manifesto? Claro, preliminares, mas o mérito ele é opcional, é diferente de processo civil, trabalhista, que se eu não contesto cada pontinho, vai presumir que aqueles fatos são verdadeiros, presunção relativa. Aqui não, aqui, olha como é estratégico o processo. Começa aqui a minha estratégia. Vimos aqui algumas hipóteses que eu acho interessante não antecipar, é a regra até para mim, mas em algumas hipóteses eu posso antecipar. Primeiro, se a tese é robusta, flagrante, inequívoca, não precisa de produção probatória para provar. Ou ainda, se o perfil dos atores processuais é garantista. Essa é a ideia. Então, pegando o gancho para me bater, você está devendo um módulo lá para a gente, né? Perfeito, ó. Isso é muito importante para que nessa falta de acesso descubram uma quebra da cadeia de custódia e resultar numa rejeição da denúncia, massa. A gente só consegue perquirir, entender como é que foi a produção probatória, Mateuzinho, se a gente consegue verificar toda a produção, de onde veio, como foi, se houve aí o respeito às regras do jogo. Fechou? Mais um pouquinho só para liberar vocês. Outra pergunta muito comum, não sei se concordam comigo, mas eu estou aqui para dar minha opinião. Essa ação, falar de mérito, mas tem casos que é bom falar de mérito para antecipar e enviesar as perguntas do promotor. Mas muita gente me pergunta, Caio, eu fiz um RPA de 98 páginas. E aí? Gente, primeiro, claro,
Eu não sou a favor de petições extensas, mas tudo depende da minha tese defensiva. Aprendi que no processo penal, quem fala demais é porque não tem o que falar. Então, quando você faz uma peça, claro que tem exceções, casos e casos, mas uma peça muito robusta, geralmente você não tem o que dizer. E pior, você tem algo a dizer que fica no meio de várias coisas, perde a força, perde o sentido. Então, escreva muito se você não tem realmente tese de defesa. Pode escrever muito se o processo está em vias de prescrição, porque aí tem que entender de ser humano. Se eu tenho uma meta do CNJ para bater, eu tenho que me manifestar de um recebimento de uma denúncia cuja RPA tem 3 páginas, de uma de 200 páginas, que o cara alegou várias preliminares, vai me dar mais trabalho para receber a denúncia, eu vou para essa aqui. Então, escrever muito não é técnico, mas pode ser uma opção defensiva dentro de uma estratégia. Que processo penal, gente, é um jogo, você precisa ter estratégia o mais cedo possível. Mas aí vem 2 perguntas interessantes. Primeiro, RPA, Caio, cita a doutrina? Cita a jurisprudência? E sim, que tipo de doutrina e jurisprudência? E eu vou dizer uma coisa que muita gente vai discordar, não estou nem aí, mas é o que eu faço na prática e o que eu acho que tenha feito. Primeiro, doutrina não serve pra porra nenhuma. Pô, Caio, tá xingando não. Baianês, porra, não é xingamento, perdoe quem é de fora aí. É uma expressão usual, diária, quase que minutal. Gente, ninguém lê doutrina. Doutrina é para você aprender, não é para ensinar ao juiz. Principalmente se suas citações não servem para nada. Principalmente se a citação é para dizer mais do mesmo. Olha que maluquice. Eu não preciso pegar 3 citações doutrinárias, dos melhores doutrinadores que sejam, para dizer o que é a legítima defesa. Para dizer a natureza jurídica da prescrição. Não, velho. Vou perder tempo e vou ganhar força. Vou perder força. Doutrina é só se for um instituto novo, um instituto inusitado. Então, ó, isso sou eu. Eu assumo as minhas dicas. Eu não coloco desgrama de doutrina, porque ninguém lê. Eu perco tempo, minha petição perde força com o que é importante. Repito, regra, doutrina de pontos comuns. Ordem pública é isso. Porra, todo mundo sabe. Se você quiser colocar uma asinha para se sentir bem, porque vai mandar a petição para o cliente, acontece isso, tem muito cliente advogado, é melhor você explicar a ele. Eu só coloco doutrina se são fatos novos, discutidos. Por exemplo, ontem fiz um requerimento de manutenção de protetivas. Atuando aí no polo ativo, uma cidadã, a minha cliente, requereu protetiva, a protetiva foi deferida, caso de violência doméstica familiar. Já se passaram 6 meses, o cidadão, direito dele, requereu a revogação da protetiva, sob o argumento que não havia mais violência, não havia mais perigo para ser protegido. Conversando com minha cliente, ela se sente ainda insegura e me disse que ele começou a entrar com 100 número de processos, alegando alienação parental, diminuindo ela na condição de mãe, na condição de mulher, na condição de profissional. O que é que eu fiz? Eu fiz uma petição ontem para manter a zorra da protetiva e eu citei doutrina. Porque eu aleguei um instituto relativamente novo, que é a violência processual. Muitos juízes não conhecem direito, aí sim cabe você explicar. Entendeu a diferença? O que é violência processual? Justamente isso. Sem querer negar o direito à justiça, acesso à justiça, o direito à petição, muitos advogados, muitas partes, acabam por assoberbar o judiciário com 100 número de petições apenas para tumultuar, para conseguir, às vezes, um acordo mais favorável, porque a parte adversa não tem condição financeira, porque a parte adversa é vulnerável e não consegue lidar com tantos processos. Esses processos, essas petições, não visam discutir direito, visam ofender a imagem, desqualificar a mulher enquanto mãe, alienação parental. Então é um instituto relativamente novo, tem algumas condenações desse ano, do ano passado. Aí cabe fazer, sim, uma citação doutrinária. Mas, ó, pode discordar de mim, mas é a minha opinião. Doutrina não serve para zorra nenhuma em petição. Doutrina é para você aprender e explicar na prática. A não ser que sejam fatos novos. O juiz sabe o que é legítima defesa. Aí o cara coloca 12 páginas de doutrina e liga para ele, ó, Caio, eu botei a doutrina de Zaffaroni, boa zorra. Ele falou alguma coisa diferente, então não precisa. Ponto. Defesa tem que ser objetiva, cara. E jurisprudência, Caio? Podem discordar de mim aí, viu? Eu quero ver a opinião de vocês. Já ouviram falar em violência processual? Muito comum, tá, gente? Muitos homens... É mais uma forma de violência contra a mulher na prática.
Não basta a violência psicológica, não basta a violência física. Ele atravessa petições minando a condição de mulher, minando a capacidade psicológica, através do poder judiciário que é machista e condescendente também. Agora temos uma luz aí para tentar minimizar esse machismo processual que existe. Tá? Petição não é lugar para desqualificar ninguém, para discutir direito. Ponto. E jurisprudência, cara? Já ouviram falar em violência processual? Já estou acabando, tá? E jurisprudência? Jurisprudência, sim, é a alma do negócio, tá, gente? Se eu sou desfavorável à doutrina, eu sou integralmente favorável à jurisprudência. Só que assim, jurisprudência não é qualquer uma. Quando o cara vem com a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, de Goiás, do Rio, de São Paulo, TJ, eu já sei que ele não tem razão. Ponto. Jurisprudência ou é do STJ, STF é raro, que é o STJ que trata das questões dos pormenores, ou do STJ, ou do órgão que você está peticionando. Se é uma petição em segundo grau, para aquele cara lá, velho. Não é jogar no Google e achar a primeira, não. Então, primeira coisa, não TJ. Só se for o seu tribunal. STJ. Segunda coisa, jurisprudência recente. No máximo 2 anos, porque tudo muda o tempo todo no mundo. O STJ, então, é uma caixinha de surpresas. Terceiro, a jurisprudência tem que tratar do seu caso, velho. Você precisa pegar um caso análogo ao seu. Se é de tráfico, a jurisprudência tem que ser de tráfico. Se é de estupro, de roubo, de furto, de furto. Porque jurisprudência não é para compor, jurisprudência é para mudar a sorte do jogo. Porque um juiz, quando olha que o tribunal que ele faz parte está decidindo desse jeito, ele vai naquele jeito. Quando ele olha que o STJ recentemente decidiu nesse sentido, ele vai naquele sentido. Ninguém quer dor de cabeça, não. Então, dica de milhões. Isso não vai estar no seu livro, não, viu? Doutrina não, raras hipóteses, jurisprudência sim. 2. Uma do seu órgão que você está peticionando, o tribunal, seja qual for, estadual, federal. Outra do STJ, recentes e amoldáveis ao caso. Porque você achou uma petição boa, uma jurisprudência boa, a sua petição está pronta. Os argumentos estão lá. Você vai pegar, esmiuçar, adaptar ao seu caso. Fechou? Posso ir mais 2 minutinhos? Queridos, esse é o momento para juntada de provas, tá? Eventuais documentos que você tenha, vídeos, pode ser também estrategicamente juntado nesse momento. Mas, e aí que está o cuidado para a gente fechar. Esse é o momento também de juntar o rol de testemunhas. E cuidado aqui, que muita gente acaba perdendo o processo por causa disso. Um grande abraço para quem está chegando aí, meu querido chefe Carlos Clóvis, Sarinha, Stephanie e demais. O Alisson. Gente, queridíssimos, queridíssimos, queridíssimos. Testemunha deve ser arrolada na resposta à acusação. Ponto. Porque tem muito juiz, muito mesmo, legalista, e tem até o direito dele, tá? Que não admite se você junta a zorra depois. O que é que pode ser feito? O que é que eu, Caio, faço? Prática, dica de milhão. Para você virar foguete, igual na EAC. Claro que na EAC a gente fala com mais calma, com mais detalhes e mostra as petições. Tá ficando pronto esse módulo de RPA essa semana aí. Queridos, para mim, eu vou arrolar o maior número de testemunhas que eu puder. Se o procedimento são 8, eu vou arrolar 8. Testemunhas do fato, se houver, se existir, Alessandro. Mas se eu não tenho testemunha de fato, eu trago lá minhas testemunhas de conduta. Não vou apresentar porra de petição dizendo que tem boa conduta não, porque eu não tenho pressa no processo penal. E eu não tenho obrigação de saber o que ela tem a dizer. Se eu tenho 8, eu arrolo 8. Isso muda o jogo. Sabe por quê? Porque muitas vezes aquela testemunha que era chave sua, ela some. Ela morre. Ela não quer mais ir no dia. Você tem substitutos. Não quer dizer que eu vou ouvir todo mundo. Eu vou ponderar se eu vou ouvir ou não na audiência. Então você tem reservas. Segundo, você tem margem para adiar a audiência se essa é a sua estratégia. Tem que saber a regra do jogo, estou falando a verdade aqui. Se o cara não encontrou, não foi intimado, esqueceu de intimar, meu irmão, não inverte ordem, não inverte zorra nenhuma, marca a próxima audiência.
Então eu caio. Estou falando da realidade. Usando a lei, não é antiético, não é ilegal. Mais ainda, outro ponto que eu falo na escola. Faça o requerimento para a testemunha ser intimada. A obrigação do judiciário intimar, porque você não é oficial de justiça. Não é você que tem que levar a testemunha. É um absurdo que os juízes fazem por aí. Não tem que falar com porra de testemunha nenhuma, não. Quem fala é o judiciário. Na verdade, eu nem devo falar. Mas faça o requerimento expresso para intimar que você não tem contato com a testemunha. Porque está na moda agora que o advogado tem que levar a testemunha. Eu não sou motorista para levar ninguém para zorra nenhuma. Mais ainda, muitas vezes você tem um acesso precário ao cara, o cara está evadido, fiz uma tem 15 dias. Na hora de fazer resposta à acusação, você pode pedir, mas aí você corre o risco de dar errado. Você pode pedir para rolar as testemunhas oportunamente, porque você não teve ainda contato mais denso com o seu cliente. Eu fiz isso recentemente, mas há um risco, porque tem juiz que é legalista. Claro, a gente pode discutir em habeas corpus, em recursos e por aí vai, mas o padrão é você rolar as testemunhas agora. Se surgir uma testemunha posterior, a gente pede, a gente requer, pede não é pedinte, a gente requer. Você apresenta a petição a hora que você quiser. Apresenta a petição pugnando pela inclusão da testemunha tal, pela substituição da testemunha tal. Se surgir alguém depois, acontece, viu, gente? Alguém importante depois da RPA, a RPA é rapidinho, 10 dias. Só que aí tem um pulo do gato. Se surgiu uma testemunha depois, esse aí você pode anotar, colocar na testa que é o campeão. Surgiu uma testemunha depois da RPA. Óbvio, se for depois você não alegou. Você não teve acesso às testemunhas ainda, Petrônio, antes disso ainda. Vai pedir para arrolar oportunamente? Aí você não pode ser burro. Você precisa entender de pessoas. Para que ele ceda, que ele não tem obrigação, você também cede um pouquinho. Aí você diz assim, ó, inclusive nessa hipótese, eu, Caio, me comprometo a levá-la sem intimação, independente de intimação. Olha para mim, vou fechar com essa dica, tá? De novo, na RPA eu mando o judiciário intimar. Mas se eu perdi o prazo, se eu quero juntar uma nova testemunha, antes da audiência, claro, para não ter surpresa, eu vou me comprometer a levá-la sem intimação, porque desta feita não há nenhum risco de procrastinação ao processo, ao contrário, vai proporcionar, possibilitar o pleno exercício da ampla defesa e contraditório. O juiz não vai negar, porque não vai ter prejuízo. Ele nega porque ele sabe que às vezes o advogado junta depois para não dar tempo de intimar. Essa má-fé a gente contorna. Deu para entender? Anotou essa zorra? Você já é advogado, quer ser advogado ou criminalista, isso muda a sorte do jogo. Porque quando você faz a RPA é muito rápido, velho. 10 dias. Às vezes você mal tem tempo de conversar com o cliente, ele não consegue entender a importância das testemunhas, você rolou algumas ali, e depois conversando, desenvolvendo a tese, tem Dona Maria que viu. Peticiona. Advogado não tem medo de peticionar. É o seu dever a qualquer tempo, não tem regra. Momento oportuno é o que eu quero. Peticiona, mas lembra de fazer a menção. Nesse caso, você vai levá-las independente de intimação, porque aí não há risco, não há prejuízo. Aí você vai ter que botar ela no carro e vai levar. Tá? Quando eu falo no carro é brincadeira, tá? Mas tem que informar a ela que ela tem que comparecer. Fechou? Queridos amados amigos, já antecipando, hoje é o nosso Café com Penal número 99. Em breve teremos aí o lançamento da próxima turma da Escola de Advogados Criminalistas. Eu adoro nossas quartas-feiras aqui. Imagine você dentro da Escola de Advogados Criminalistas, com acesso ao meu contato, todos os dias de manhã. Vou entrar daqui a pouquinho no grupo, tirar as dúvidas dos processos reais que você tem. Então já vai se preparando aí que dia 25 de março teremos a nova turma. Dia 19 começa nosso evento, treinamento Criminalista Expert. E o ponto alto da escola é justamente esse. É um lugar comum de pessoas que têm o mesmo objetivo, aprender, se ajudar. Fico muito feliz quando entro todos os dias, um colega disponibiliza um modelo para outro, um telefone de alguém, um contato mais próximo, faz a intermediação para despacho de processo, porque falta muito na advocacia, em especial a criminal, esse senso de humanidade, esse corporativismo. Nós precisamos nos proteger. Advogado criminalista tem que ser unido, porque nós somos um anteparo do Estado Democrático do Direito.
Tudo é contra nós. A sociedade é contra nós, a família é contra nós, todo mundo é contra nós. E, infelizmente, se não nos unirmos, vai ser cada vez mais comum essa tragédia. Tinha que falar disso que aconteceu com a nossa colega do Rio Grande do Norte. Uma jovem advogada de 20 e poucos anos, no exercício da sua profissão digna, justa, foi brutalmente assassinada ao lado do seu cliente, o que reforça aí esse preconceito que ainda existe com a advocacia criminal. Juntos nós somos mais fortes. Juntos nós conseguimos mostrar à sociedade a nossa real imagem, que é de combater a arbitrariedade. Então fica aqui de público meus sentimentos à família, solidariedade à família, e é um alerta para todos que devemos nos proteger, devemos nos unir, e falo isso muito na comunidade de advogados criminalistas. Juntos nós somos muito mais fortes, tá? Fica o registro, minha solidariedade à família, aos amigos, e que Deus a tenha em um bom lugar. Ok? Queridos amigos, antes de encerrar, eu aguardo todos vocês no nosso próximo. Já começa, tá de bobeira aí, tá no carro, tá treinando, pega a agenda e coloca quarta-feira que vem, dia 7, né? Nosso café com penal, episódio 100. Ninguém acreditava. Isso é constância. Eu sempre brinco, eu faço na prática aquilo que eu prezo. São 100 semanas consecutivas, eu não falei nenhuma, para trazer conteúdo como esse, de qualidade, que não estão nos livros. Surgiu o Café com Penal para ajudar vocês, que muitas vezes encontram muita dificuldade na prática, por não saber o que fazer e não ter o apoio de ninguém. Senti muita dificuldade nisso. Ninguém apoia ninguém, ninguém me deu a mão. Hoje eu tento fazer pelos outros que não foi feito por mim, porque eu tive que errar muito para aprender um pouco de advocacia criminal, e é muito mais fácil aprender com o erro dos outros do que aprender com os próprios erros. Então aguardo vocês na nossa próxima quarta-feira, nosso Café com Penal especial, episódio número 100. Não sei o que eu vou aprontar ainda, se tiverem ideias, temas, enfim, vai ser algo impactante com certeza, como a data requer. E, com certeza, aguardo vocês também na nossa escola de advogados criminalistas. Estamos abertos a bons advogados que queiram contribuir com a gente a aprender e, decolar, conseguir bons resultados, porque a advocacia precisa ser bem remunerada. Fechou? Quem quiser, o link aí já está na bio, tem um link de espera para receber as informações em primeira mão. Em breve teremos aí informações específicas sobre a Escola de Advogados Criminalistas. É só clicar no linkzinho da bio que tem lá a nossa lista de espera. Valeu? Beijo grande, uma excelente quarta-feira a todos. Espero que tenha contribuído aí com a sua formação profissional e principalmente com o seu desenvolvimento enquanto advogado, para que você consiga se sentir mais seguro e enfrentar as intempéries da vida, enfrentar os processos, porque o primeiro passo é acreditar que você sim é capaz. Essa é a nossa caneca, Criminalista Expert, EAC, Escola de Advogados Criminalistas. Beijo, gente, uma ótima quarta, até breve.